Olá, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho mais, na verdade, a segunda parte daquelas perguntas e respostas sobre aquela sociopata que eu venho gravando vídeos aqui no canal. E eu tenho mais um vídeo que eu achei muito interessante, que eu quero depois trazer aqui para vocês, provavelmente na semana que vem, onde ela fala sobre a raiva, a diferença, né, entre os narcisistas e os sociopatas, como que a raiva funciona para eles, como eles agem e reagem em relação a isso. E é bem interessante, e eu vou falar para vocês, nesse vídeo ela fala muitas coisas que batem, sim. Ela bem, assim, aberta, falou honestamente exatamente como eles são e por que que eles agem daquela maneira em relação à raiva. E eu vou trazer para vocês em breve, e aí depois vocês deixam aí o comentário de vocês, que eu quero saber se vocês também concordam. Baseado na minha experiência no convívio com essas pessoas, bateu sim tudo que ela falou nesse vídeo, que será o próximo, que eu vou fazer aqui a tradução, trazer a tradução para vocês. Então, no vídeo de hoje, vamos então à segunda parte da entrevista, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. A próxima pergunta, a primeira de hoje. Can you become a sociopath later in life, like around 19? Alguém perguntou para ela se alguém pode se tornar sociopata aos 19 anos de idade. You could be diagnosed at 19, but I don't think you would only develop ASPD at 19. One of the main factors to be diagnosed with it is to have conduct disorder in your childhood, so before the age of 15. Usually sociopaths will have some very colorful childhoods, rife with robbing, lying, truancy, violence towards others, towards animals. Those animal herders, I hate them so much, especially Luca Magnotta from Joe Foster's Cats. Aí ela diz que você pode ser diagnosticado aos 19 anos, mas não acho que você desenvolveria a sociopatia aos 19 anos. Ela explica o porquê, que os principais fatores para você ser diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial é por ter uma conduta, né, um distúrbio de conduta na infância. E ela fala que, normalmente, antes dos 15 anos, ela, meio sarcástica, fala, os sociopatas têm uma infância bem colorida. Aí ela fala, né? Repletas de roubos, mentiras, violência contra outras pessoas, violência contra animais. Daí ela fala, né, que ela tem raiva das pessoas que agem, que fazem coisas contra os animais. Isso é interessante, porque eu já conheci algumas pessoas com esse transtorno que gostavam de animais, sim, já vi até chorar por conta dos animaizinhos quando tiveram a perda desse animalzinho. Já vi isso acontecer. E também já vi casos dos que não suportam e não conseguem nem disfarçar que não gostam daquele animalzinho. No grau mais perverso, realmente, eles não conseguem disfarçar que eles não gostam, para eles é indiferente, eles não estão nem aí, e incomoda eles muitas vezes a presença ali dos animaizinhos. E outros fingem, vai depender do grau e do tipo de transtorno, se é oculto, se é clássico, cada um age de uma maneira. Anyway, so you need those childhood delinquency to be diagnosed as an adult. They don't give you a diagnosis before 18 because your brain isn't fully formed. It isn't at the point where they know it's stable, it's not where it's not going to change and develop into something, you know, more empathetic. Think about it, children are the biggest narcissists on the planet. They're very sociopathic as well because their only interest is themselves. But this is something they grow out of. People with ASPD do not grow out of it. It definitely has to be present in early life to be diagnosed with it later. So I don't think you can develop it at 19. I just want to clarify, you don't necessarily need to have been diagnosed with conduct disorder professionally by a therapist at 15, but if you have a history of behavior, like it's in your parents' memory, it's probably on your school records, it's going to be, some people have a criminal record. You will see that pattern of behavior, just completely necessary. Not a necessary diagnosis, but the behavior has to be there. E daí ela continua dizendo, né? Então, você precisa desse histórico de delinquência infantil para ser diagnosticado como um adulto.
Não te dão diagnóstico antes dos 15 anos, porque o cérebro ainda não está totalmente formado. Crianças são os maiores narcisistas do planeta, porque o interesse deles é neles mesmos, mas eles crescem e deixam de ser assim. Nas pessoas com transtorno, eles não saem disso, não desenvolvem, não evoluem. E daí ela completa dizendo que tem que ter algo na infância, um histórico escolar, na memória dos pais, de que essa criança sempre estava ali tendo problemas, né? Um distúrbio de conduta, como ela citou, roubos, mentiras, maltrato aos animais, manipulação e maltrato às pessoas também. Tem que ter essa base, porque isso é um dos fatores principais que vai dar um diagnóstico de que uma pessoa tem um transtorno de personalidade antissocial. Is there any recommendable unprejudiced literature about sociopathy? Então, alguém pergunta se existe alguma literatura, algum livro, né, sem preconceitos, recomendável sobre sociopatia. Yes, The Wisdom of Psychopaths. Check it out. He's a psychologist, I believe, and he works with a lot of sociopaths, and he had his brain scanned, and guess what? Amygdala spiked up. Yeah, check that out. It's really positive. It's fantastic. Daí ela explica que sim, e indica um livro chamado A Sabedoria do Psicopata. E ela diz que ele trabalha com vários sociopatas e que ele teve também o cérebro dele escaneado, e ele diz que é bem legal, ela diz que é bem legal, é fantástica a história, que vale a pena ler. Question here. Do you know any psychopaths? If so, what ways can you relate, or are there any differences you notice? Alguém pergunta se ela conhece algum psicopata, como que eles se relacionam e qual seria a diferença entre psicopatas e sociopatas. Yes, I do know several psychopaths in real life. The main similarities that we have is the lack of empathy, lack of remorse, lack of guilt, and inability to form generally deeper connections. Like, I can form them, but it's really rare. In terms of psychopaths, they don't seem to form them at all. Então, ela fala que sim, que ela conhece vários psicopatas. Ela fala que as principais semelhanças que eles têm é a falta de empatia, falta de remorso e falta de culpa. Incapacidade de formar conexões genuinamente profundas. Ela disse, eu posso formá-las, mas é muito raro. E ela diz que os psicopatas, eles parecem não formá-las nunca, né? Diz que os sociopatas, às vezes, raramente, eles podem criar essa conexão mais profunda. There are some small situations where they do feel connected to others, but that's because they consider those other people to be an extension of themselves. Ela diz que existem algumas situações que eles, sim, eles sentem-se conectados com outros, mas isso é porque eles consideram essas pessoas como uma extensão deles. I'm also very cluttered. I don't tend to follow through on several, like a lot of jobs I haven't followed through on. Psychopaths tend to be more clean-cut, precise, clinical about what they're doing. So they'll plan out things months, even years ahead, whereas I'm just like, all right, let's just go to Queensland. There's a difference between the order and the chaos. So psychopaths are order and sociopaths are kind of chaos. That's how I see it in my mind. Sociopaths are definitely, in my opinion, made. Psychopaths are born. Daí ela fala que ela também é bem desordenada. Eu tenho dificuldade de realizar vários trabalhos e os psicopatas tendem a ser mais claros, mais precisos naquilo que estão fazendo. Então, planejam coisas com meses, anos de antecedência, enquanto eu simplesmente digo, ok, vamos para Queensland. Há uma diferença entre a ordem e o caos. Então, os psicopatas são ordenados, né? São organizados, ela quis dizer nesse sentido. E os sociopatas, uma espécie de caos. É assim que eu vejo em minha mente. Na minha opinião, sociopatas são feitos e psicopatas nascem assim. Aí isso é uma coisa que eu sempre fico me perguntando, né? Como pode uma pessoa... Eu até entendo que uma pessoa nasceu assim, já com essa deficiência no cérebro, e aí por conta disso ela tem essa falta de empatia, de remorso e tudo mais. Mas uma outra pessoa que nasceu como nós, com tudo normal ali no cérebro, sem essa deficiência, sem essa falta, sem a falta de empatia e tudo mais, como que de repente, do nada, a pessoa passa, acorda de um dia para o outro e ela simplesmente não tem mais empatia? É difícil da gente entender, né? Como que uns nascem assim, os outros simplesmente são feitos por conta de traumas.
E os psicopatas que nunca tiveram traumas já nascem assim, com essa tendência para o mal, né? Com essa falta de empatia e incapazes de amar. Mistérios, mas que eu creio que Deus está levantando as pessoas aí para que a gente possa ter essas informações também, porque ainda é tudo muito novo. Estamos começando agora a falar mais e mais sobre esse assunto, mas mesmo assim ainda tem muita coisa que ainda não temos as respostas. What do you think the difference between your ability to choose to be ethical and others seeming not to be able to control? Alguém perguntou para ela, o que você acha de ser diferente entre você ter a habilidade de escolher ser ética e outros parecem não conseguir controlar isso? So I want to dispel the myth that somebody can't control it. They can 100% control it. We do have very strong urges, but we don't have to act on them. It's difficult to suppress them, but we don't have to act on them. But I think the main difference is both willpower and being high functioning and aware. Being aware is the biggest issue, because if you're not aware of what you're doing and how it's wrong, you're going to keep doing it because you're going to be like, well, this is pretty normal for me. So the thing is recognizing that those traits within yourself, and if you have been diagnosed, I know it's like it stings when you first get it. It's like a bee sting. It's terrible. But like maybe just after you do hear it, just give yourself a little bit of time to process it and then try and assess whether your behavior does match what you've been labeled with. I think if we face our urges, our desires, that we can combat them and overcome them. I think these are the main factors when it comes to controlling our urges and choosing to live ethically. Olha, essa parte eu senti sinceridade dela, sim. Tem algumas coisas, sim, que eu posso dizer que bate. Ela diz assim, eu quero dissipar esse mito de que alguém não pode se controlar. Eles podem controlar 100% se quiserem. Nós temos desejos muito fortes, mas não temos que agir sobre eles. É difícil de suprimi-los, mas não temos que agir daquele jeito. Então, ela explica aqui que é sempre uma escolha de cada um. Eles têm essa vontade, esse urge que ela fala, né? Esse impulso, esses desejos, mas ela fala, mas você não precisa agir em cima disso, você pode se controlar se quiser. Então, eu concordo com ela e isso é verdade, sim. Eu acho que a principal diferença é a força de vontade e ter um autofuncionamento e ter consciência, estar ciente. Ela diz que estar atento é o maior problema, porque se você não está ciente do que você está fazendo e como é errado, você vai continuar fazendo. Você vai ficar bem e vai achar que aquilo é normal para você. Então, a coisa é reconhecer essas características dentro de você. Ela fala, se você foi diagnosticado ou diagnosticada com esse transtorno, né, que dói, né, que é como se fosse uma picada de abelha, terrível. Mas ela fala, né, depois que você receber esse diagnóstico, deixa processar, né, apenas se dê um tempo para processar isso e, em seguida, tente avaliar se o seu comportamento corresponde ao que foi rotulado. Acho que se enfrentarmos nossos impulsos e nossos desejos, poderemos combatê-los e superá-los. É verdade. Eu creio nisso, eu concordo sim. São as escolhas feitas. Então, o que ela falou basicamente aqui para resumir essa parte? Que hoje ela tem essa consciência. Então, ela sabe que ela está agindo daquela maneira, ela vai e se controla. Então, o principal para todos nós, e principalmente para eles, é ter a consciência de como eles estão agindo e de que aquilo não é legal. E aí eles podem, então, ter o autocontrole ali e controlar esses impulsos, esses desejos que eles têm, que ela diz que é muito difícil de suprimir, mas que dá para suprimir sim. Basta querer. Well, as robots, how do you view empathic people? Do you think empathy makes someone a sucker or instantly puts them on a competitive disadvantage? Alguém pergunta, você vê outras pessoas como robôs? Como você vê as pessoas empáticas? Você acha que empatia torna alguém otário ou instantaneamente os coloca em uma desvantagem competitiva? I think it does put them at a competitive disadvantage. And having been someone who's been compassionate to someone who's my direct competition, I know it's a terrible idea, unfortunately. Learned that one a little bit too late. I don't see empaths as robots. I don't understand them.
understand why they need to take on other people's problems instead of just helping them rationally sort them out rather than, you know, piling it and burdening themselves with it. Like, I just don't see the point in that. I think guilt is a terrible emotion that's been used to control the masses. And I don't understand why you would want to have something like that. It's just horrible. Like, I'm very grateful to not actually feel guilt or anything. I also don't think empathy is all it's cracked up to be in terms of being enjoyable. It does not sound pleasant to me at all. I still think that I can have a perfectly good connection with someone without having to carry their worries on me, because I've got enough to like handle for about 500 years. Aí ela começa dizendo assim, eu acho que sim, que coloca eles em desvantagem. Eu não vejo empatas como robôs, eu só não entendo eles. Não entendo porque eles precisam pegar os problemas das pessoas e se envolver, ao invés de simplesmente ajudá-las racionalmente. Não vejo o sentido disso. Eu não sei porque vocês sentem culpa, pois é uma emoção terrível que tem sido usada para controlar as massas em geral. E não entendo por que você gostaria de algo assim, de sentir isso. É simplesmente horrível. Eu sou muito grata por não sentir culpa. E também não acho que empatia é o que parece ser. Um termo de ser agradável não soa agradável para mim. Eu ainda acho que possa ter uma boa conexão com alguém sem precisar carregar as preocupações dessas pessoas comigo. E aí ela fala, né, que ela já tem preocupação demais dela com ela mesma, né, para lidar. Então, carregar ainda mais a preocupação dos outros não ia ajudar. Então, basicamente, o que ela falou, que ela acha que nós temos desvantagem, sim, perante eles por conta da nossa empatia, de que eles não nos veem como robôs, mas não entendem a gente, né? Por que que vocês sentem culpa? E ela diz, eu sou grata por não sentir isso, graças a Deus que eu não sinto culpa, porque é um sentimento horrível que é usado para manipular as pessoas. E ela explica que ela não entende por que que nós, quando vemos alguém sofrendo, a gente também sente a dor do outro. Por que que a gente não pode simplesmente ajudar o outro sem se envolver, sem sofrer também? Isso faz parte da empatia, né? E olha que interessante, somos diferentes e como eles não são como nós, é difícil deles entenderem como a gente sente e como a gente é. Da mesma maneira que a gente também não consegue entender e sentir como eles sentem, né? E aceitar. What do you think of H.D. Tudor and Sam Vaknin? Have you followed their work? Daí alguém pergunta o que que ela acha do canal, porque duas pessoas que têm canal no YouTube e que também se expõem, né? Falando que são sociopatas, narcisistas perversos. O H.D. Tudor e o Sam Vaknin. Então a pessoa perguntou o que que ela acha sobre eles e se ela acompanha o trabalho deles. I haven't really looked into H.D. Tudor, which I actually should because I think it's wonderful thing. As to Sam Vaknin, I became aware of him back in about 2009, and I found him to be one of the most insufferable people I've ever encountered. He keeps making himself out to be the prototypical like narcissist and sociopath. He writes all these horrible negative articles about it, but then he'll also say good things about it, but he mainly focuses on the negatives. I watched a documentary that he was in, and he just, he seems awful. Like, he's got some good literature out there about narcissism and sociopathy, but if you read them, you really want to run because you don't want to be around someone who is that unpleasant generally. No offense, Sam, if you're watching this, I don't like this sort of stuff. Like, I want to be a more positive influence on the community, not to bring us down even further. Aí ela diz que não acompanha o trabalho do H.D. Tudor e que deveria, porque ela já ouviu falar coisas boas do trabalho dele no YouTube. E quanto a Sam Vaknin, conheci ele por volta de 2009 e eu o acho uma das pessoas mais insuportáveis que eu encontrei. Ele continua se apresentando como um protótipo típico narcisista e sociopata. Ele escreve coisas horríveis e negativas e diz coisas boas também às vezes, mas foca mais nas negativas. Eu assisti um documentário que ele estava e ele parece horrível, como se tivesse boa literatura sobre o transtorno, mas se você ler, você quer correr. Ela falou, sem ofensa, Sam, se você estiver aí assistindo isso, ela disse que não gosta do trabalho que ele vem fazendo, e eu quero ser uma influência positiva sobre a comunidade, né, de sociopatia.
e não nos deixar ainda mais, né, baixos. Ela diz, não deixar ainda pior, né, para nós. E assim, a gente termina aqui a segunda parte. Eu peguei as perguntas e respostas que eu achei mais interessante e vim compartilhar aqui com vocês. Deixe seu comentário se você achou algo de interessante também, se você percebeu algumas coisas que fazem sentido, como eu tenho percebido. Essa moça, como eu sempre falo, ela é uma sociopata e eles vivem, a base deles é mentira, mas tem bastante coisa assim que ela fala que faz sentido. Então, gente, é assim, só Deus conhece o coração de cada um de nós e as intenções dos nossos corações. Mas a gente traz aqui a informação para a gente aprender, sempre é bom, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se gostou. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.